Venha para o Colégio de Ângeles, educação infantil ao ensino médio. Contamos também com período integral. A Dona Oliva está completando 20 anos e para celebrar, preparamos uma surpresa deliciosa para você. Saboreie a tradição e o sabor inigualável da Dona Oliva, com a qualidade que você já conhece. Aproveite essa oferta por tempo limitado. Baixe o app Dona Oliva agora e faça seu pedido. Use o cupom DONA20 e ganhe R$20 off. Válido apenas para pedidos feitos no aplicativo. Dona Oliva, 20 anos de sabor e tradição. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Jovem Pan Araçatuba 104,3. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18-99750-6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cocide Almeida 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Télios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Télios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Sistema Regional de Comunicação Limitada. Canal 282. Jovem Pan. Agora na Jovem Pan Araçatuba. Panorama Político. Os bastidores e articulações políticas de Araçatuba e região. Panorama Político Jovem Pan. Olá, bom dia, tudo bem? 8h04. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Eu sou Marcelo Teixeira, jornalista, e conto com apoio técnico e operacional do meu colega de profissão, Jonathan Alves. Dia 1º, aliás, primeiro nada, né? Dia 8 de junho de 2024. Seja bem-vindo ao Panorama Político, um programa de entrevistas sobre os bastidores da pré-campanha e também da futura campanha para as eleições municipais deste ano. Faço questão de agradecer ao CEO do SRC, o Sistema Regional de Comunicação, Marcelo Rocha, por acreditar e avalizar esse projeto. Registro também a minha gratidão aos patrocinadores que logo na primeira hora acreditaram na proposta. DWJ Engenharia, Nelore Corretora de Seguros e também Télios Telecom Inteligente.
O meu entrevistado desta 5ª edição do Panorama Político é o advogado especializado em direito eleitoral e também cientista político Arthur Júnior. Bom dia, Arthur, e muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui hoje. Bom dia, Marcelo. É uma honra estar com você de novo. Né? E a gente que conversa no Jornal da Manhã aí, eventualmente, né? Verdade. Já falamos o quê? Pelo menos umas 2 vezes no Jornal da Manhã? 3, né? 3 vezes. E vai vir agora também no Panorama Político, agora na pré-campanha, mas na campanha já saiba que vai retornar. Com certeza o convite está aceito. Vamos lá. Arthur, deixa eu primeiro lembrar a todos que o Panorama Político está sendo transmitido também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela minha página no Facebook, Marcelo Teixeira, jornalista. E você, que está na audiência, pode participar interagindo e enviando perguntas, tanto pela página, quanto pelo meu WhatsApp particular, quanto pelo WhatsApp da Jovem Pan, 18981061043. 981061043. Mais do que rapidamente, porque o Panorama Político é assim, embora tenha 2 horas, o tempo passa voando e a gente não percebe. Quem é o doutor Arthur Júnior, qual o seu currículo e o que o credencia, Arthur, para falar de direito eleitoral? Pois é, Marcelo, bom dia novamente, bom dia aos ouvintes, né, que estão aí do outro lado. É um prazer estar com todos vocês e vamos conversar um pouco sobre direito eleitoral. Bom, quem é o doutor Arthur Júnior, né? E depois você me perguntou o que credencia, né? Eu sou advogado, eu tenho formação acadêmica, sou advogado e professor, cientista político e um bacharelando em ciências econômicas, né? Opa! Mas antes de falar um pouco do currículo, eu gostaria de falar o seguinte, o que me credencia, o que eu acredito que me credencia para estar aqui, né? Eu tenho, primeiramente, eu creio que todo o estudo acadêmico já me credenciaria, né? Mas também eu acho que tem uma questão de vida, né? Porque eu desde pequeno eu estive envolvido com políticos, né? Meu pai, ele foi o criador e o idealizador do PSDB numa pequena cidade da região. Você é nascido onde, Arthur? Eu sou nascido em Penápolis, cara. Penápolis. Só que meu pai, como ele dava aula no estado, nós morávamos em Alto Alegre. Alto Alegre. E ele ajudou a fundar o PSDB na cidade de Alto Alegre. Então eu acompanhei com 5, 6 anos tudo aquilo. Meu tio, né, em Penápolis, Flávio Valente, foi o primeiro vereador do PT em Penápolis. Não havia ainda, né, lá no início da década de 90, né? Então eu sempre presenciei esses movimentos, eu era muito interessado nas diretas já com 6, 7 anos, eu era interessado no impeachment do Collor em 90 e poucos. Lembro então, eu disso. sempre fui um cara que teve ali antenado essas coisas, escutando muito, né? Então isso sempre me trouxe essa perspectiva de estar no meio político, né? Então eu gosto muito da área, mas eu creio que isso me levou aos estudos que hoje, graças a Deus, eu concluí, né? Eu sou bacharel em Direito pela Toledo, aqui em Araçatuba, que é uma honra para mim ser bacharel em Araçatuba, mas depois eu tenho uma especialização em Direito Processual Civil pela Unisul, sou mestre em Direito Constitucional pela Uninove, sou doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e eu tenho dois pós-doutorados, né? 2 estágios de pós-doutorado, um na UERJ em Saúde Coletiva e outro na Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro também em Direito Administrativo. Terminei a pós em Ciência Política e agora estou tentando terminar a graduação em Economia. Mas não só a questão do currículo, sabe, Marcelo? Mas a questão de estar envolvido na área, né? Hoje eu já participei de campanhas municipais, estaduais, já fui advogado de campanha de prefeito, vereador, já fui advogado de campanha de deputado estadual. Hoje eu trabalho com direito público, eu estou como procurador municipal na cidade de Alto Alegre, né? Então, tudo... Me permita um adendo? Claro, por favor. Alto Alegre, eu me lembro que eu tive aula com um professor de matemática e que, salvo engano, depois foi prefeito de Alto Alegre, o Sussumi Ivama. E hoje, você me corrija se eu estiver enganado, o filho dele, o Carlos, é o prefeito de Alto Alegre. Você não está enganado. Olha isso, Você não está enganado. Carlos... Ele hoje, eu faço a procuradoria do município e ele está... você é procurador em Alto Alegre. Procurador do município e ele está lá, né, como prefeito, fazendo um ótimo trabalho.
e indo para a reeleição. Você sabe que Jonathan Alves o conheceu porque dias atrás o Carlos esteve aqui em Araçatuba para conhecer o Ritinha Prates, né, Jonathan? Porque o Ritinha faz um trabalho muito bonito, o CER, Centro Especializado em Reabilitação, de dispensação, é assim que nós chamamos, de entregas de cadeiras de rodas via SUS, gratuito. Então o Carlos foi conhecer, porque o Alto Alegre ou recebeu ou já recebeu cadeiras de rodas via CER. Então o Carlos eu já havia conhecido em uma palestra que eu ministrei aqui, e fico contente em saber que ele é filho de Sussumi Vama, que foi meu professor de matemática ali no Fundamental, quando eu estudava aqui no Licolina Vilela Reis Alves. É mole. Perdão, Arthur, desculpa interromper. A título de curiosidade, não, ótimo. A título de curiosidade, nós brincamos que nós somos irmãos gêmeos, né? Porque nós temos 1 hora de diferença de nascimento. Você e o Carlos? Eu e o Carlinhos. É mesmo, cara? Exatamente, nós somos amigos desde a infância. Que bom. E você hoje atua lá na Procuradoria... Na Procuradoria do município de Alto Alegre. Do município de Alto Alegre. Perfeito. Ou seja, está completamente envolvido pela política, por eleição. Faço defesa de alguns prefeitos da região, então tô Muito bem. Tô no meio. Então, dito isto, credenciais apresentadas, vamos ainda ao básico. Direito eleitoral. O que é e para que serve? Jonathan. Posso usar um pouco da academia, né? Claro. Porque sou professor universitário também, né? Esqueci de dizer que eu também sou professor universitário. Hoje sou professor na Facfé Araçatuba. Sou professor da pós-graduação do Mackenzie São Paulo, da UERJ no Rio de Janeiro. Muito bem. Mas o que é o direito eleitoral? Vamos lá. O direito, na realidade, ele é um sistema uno, né? O direito é um sistema de regulação, né, da sociedade, né? Então hoje existem normas jurídicas, que são aquelas normas que que lhe atribuem sanções, né, que ela tem o poder de coagir, de sancionar, diferentemente dos outros tipos de norma, né? A institucionalização e a sanção diferencia as normas jurídicas das outras. Então o direito é um conjunto de normas jurídicas que, para a facilidade, né, acadêmica, didática e também do trabalho dos profissionais, ele foi dividido em áreas, né? Então, o direito é um conjunto de normas e o direito eleitoral é uma parcela desse conjunto de normas que trata das relações democráticas eletivas, né? As condutas na eleição, né? Ele prevê os direitos de ser votado, de votar, ele regula os direitos dos pleitos eleitorais. Então, tudo aquilo que está relacionado a eleições, o direito eleitoral, então, ele é essa parcela do direito que faz essa regulação. Perfeito. E aí, quais as principais leis, então, desta parcela, deste direito eleitoral? Perfeito. Eu, na pesquisa que eu fiz, até para pautar esta entrevista, achei lá, olha, tem Constituição, tem Código, tem um monte de lei. Quais são as principais, ao menos, Arthur? É por isso que o direito eleitoral, ele exige, não que os outros ramos do direito não exijam, né? Mas ele exige que o profissional ele seja um cara atento, e ele exige que o profissional ele seja um cara que esteja envolvido na área, né? Não dá para se aventurar no direito eleitoral. Então você citou aí, né? Constituição Federal, a gente tem o Código Eleitoral, né, que o Código Eleitoral é a Lei 4.737 de 65, nós temos a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, nós temos a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95, nós temos essa aqui que as pessoas acabam se esquecendo, mas ela é muito importante, que é a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64 de 90, mas aí que vem a grande questão, né? O direito eleitoral é muito dinâmico, de eleição em eleição, as situações vão se mudando. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem competência de editar resoluções. Resoluções essas que cada eleição vão sendo reeditadas, vão sendo alteradas, vão sendo, né, modificadas. Então, nós temos as resoluções do TSE. E as resoluções do TSE, elas acabam então, sendo a cereja do bolo, porque a gente tem legislações específicas, mas todas essas regulaçõezinhas que ficam aí orbitando em volta dessas legislações principais que eu acabei de citar aqui para você. E aí, no caso de uma campanha ou de uma pré-campanha mesmo, um advogado sozinho dá conta ou é bom que ele tenha uma equipe? Porque é muita lei, é muita legislação para olhar, não é?
Depende da campanha, né, Marcelo? Existem campanhas grandes, existem campanhas pequenas, né? Num município pequeno, daria conta de fazer sozinho. Né? Eu já fiz sozinho campanha em cidade muito pequena, e com 20 vereadores e o candidato majoritário e seu vice. Você consegue fazer. Agora, em cidades maiores, é importante que você tenha... Porque, na realidade, só acredito que, né, por conhecer todo o seu conhecimento, você vai chegar me perguntando sobre isso. Mas já me adiantando, o período eleitoral, né, o direito eleitoral é vasto, mas o período eleitoral é um período extremamente frenético, com prazos curtíssimos de 24, 48 horas. Então, se for uma campanha maior, é de bom tom que você tenha, até para a tua saúde mental, que você tenha uma equipe aí contigo. Né? Eu estou entrevistando hoje, no Panorama Político, o advogado especializado em direito eleitoral e também cientista político, Arthur Júnior. Arthur, no site do TSE tem uma afirmação de que o direito eleitoral como elo entre a democracia e a representação política. O que isso quer dizer na prática? Eu acho essa frase impactante, Marcelo, porque... E nós temos um exemplo recente. Muitos criticam, outros parabenizam, mas nós não podemos deixar de dizer que o TSE, né, aí você, né, a democracia lhe permite a você trazer o seu senso valorativo sobre isso. Mas o TSE foi o fiel da balança da última eleição presidencial, ele esteve muito presente. Eu vi, e é um posicionamento meu, e não, de repente não é só meu, eu acho que foi a eleição que o TSE mais se envolveu, mais se judicializou, né? E o que é interessante, né? A gente está no ápice da era da informação, então foi um momento que todo mundo ficou sabendo, né? Isso se divulgou muito, né? Por que eu lhe digo isso? Porque quando ele se alça, né, o direito eleitoral como o elo entre a democracia e a representação política, e ele sendo o representante, ele sendo quem guarda e quem, né, interpreta o direito eleitoral, eu penso que ele está querendo nos dar a seguinte resposta, né? Esta regulação chamada direito eleitoral é o que permite que a representação política ela seja realmente aquela que a democracia demanda. Porque democracia é o governo de todos, né? República, governo de todos, democracia é a participação de todos. E dentro da ambiência eleitoral, democracia é a perspectiva de liberdade da maioria escolher os seus governantes. E para que essa escolha ela seja não só legítima, mas ela seja respeitada e verdadeira, né? O direito eleitoral ele precisa atuar com as suas regras para que realmente haja uma concretização de todos os princípios democráticos que envolvem os pleitos eleitorais. Então é um fiel, o direito eleitoral, e isso eu alço ao TSE também, é o elo, né? É o fiel da balança entre a vontade do povo e a atuação de quem vai aí nos representar. TSE, TRE ou Justiça Eleitoral são tudo uma coisa... Perdão. Os tribunais e Justiça Eleitoral é tudo uma coisa só? Não, existem muitos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral. Órgãos que compõem, né? Um fracionamento. A gente fala que é o organograma da Justiça. Lá no artigo 92 da Constituição, a gente tem lá do Poder Judiciário, né? E ele coloca, compõe o Poder Judiciário. Ele começa o STF, STJ, os tribunais militares, os tribunais eleitorais, e vai trazendo Justiça do Trabalho. A Justiça Eleitoral, Marcelo, ela é uma justiça federal especializada. Tá? Por quê? Porque dentro do organograma do Poder Judiciário, nós temos a justiça comum e a justiça especializada. Dentro da justiça comum, nós temos justiça estadual e justiça federal. E depois nós temos os órgãos especializados da Justiça Federal. Justiça Eleitoral, no nosso caso, Justiça do Trabalho, Justiça Militar.
Então nós temos os órgãos especializados da Justiça Federal. Certo. Dentro desta parcela que é a Justiça Eleitoral, nós temos sempre o Supremo Tribunal Federal, quando for se discutir questões atinentes à Constituição, ele é o órgão máximo, né? Ele é o órgão máximo do Poder Judiciário, com a ajuda do CNJ para fazer ali o controle do Judiciário. Mas aí nós temos os tribunais, né, superiores, né? O STJ, ele é o órgão que ele vai atuar mais como órgão, o Tribunal Superior para as Justiças Comuns Estaduais e Federais, e todas as justiças especializadas têm os seus tribunais superiores. TSE, no caso, é o Tribunal Superior Eleitoral, dentro da especialidade eleitoral. Então a gente vai ter também o Tribunal o Trabalhista, né? Todos eles vão ter os seus órgãos, as suas cortes máximas, né? Mas voltando ao direito eleitoral, então nós temos a Justiça Eleitoral, que é essa de primeira instância, nós temos os tribunais regionais eleitorais, depois nós temos o Tribunal Superior Eleitoral. Então é uma organização da justiça especializada do direito eleitoral. Olha, tem aqui Arthur, me permita colocar no bojo da nossa entrevista uma questão. Fabiano está no meu WhatsApp particular aqui, falando o seguinte, ó. O que o senhor acha de sermos um país que temos direito para tudo, enquanto a maioria, até de países mais desenvolvidos, tratam o direito como uma coisa só? Até esticando um pouco o que você mesmo disse de todo o fracionamento do direito aqui, né? Você concorda? Você acha bom ou não? Qual que é o nome do Fabiano. Do ouvinte? Fabiano, vamos lá. E isso é cultural. Vamos lá. Nós temos uma formação cultural totalmente diferente da formação cultural de países, esses quais você diz que não existe tanta lei, e eu acredito que você está falando dos países do sistema do common law, né? São aqueles países que se utilizam mais dos costumes e dos precedentes do que da regra escrita, do positivismo propriamente dito. Então vamos lá. Eu vejo, tá, meu querido ouvinte, que é necessário, dentro da cultura de formação da sociedade brasileira, da formação do nosso povo, aí a gente vai lá pro Darcy Ribeiro, né, o povo brasileiro, essa coisa toda, né, mas dentro da nossa cultura é necessário. Eu vou te explicar por quê. Porque nós temos uma cultura enraizada, uma cultura colonizada, nós somos colonizados, isso está arraigado na nossa sociedade, está arraigado nas nossas raízes. Nós temos uma cultura escravocrata, tá? Que ainda nós não conseguimos, nós somos um país elitista, nós somos país do privilégio, e por aí vai. Aí eu já estou entrando mais no campo da ciência política, mas por aí vai. Então o que acontece? Numa sociedade como a americana, numa sociedade como a do Reino Unido, que lá, né, o sistema jurídico do common law, é muito mais fácil você falar para o cara, para o cidadão, melhor dizendo, ó, esta é o valor da nossa nação, e ele respeitar aqueles valores, do que para nós, numa cultura colonizada, chegar e falar assim, ó, eu não vou fazer isso porque a moral não permite, os valores não permitem, né? Então o brasileiro, por termos sido colonizados, e eu gostaria muito que nós abandonássemos essa condição, mas como somos, nós precisamos, para tudo, sermos mandados. Infelizmente, Marcelo, essa é a leitura. Por quê? Eu lhe digo, e isso eu falo em sala de aula, né? É um absurdo. Se eu sei que se eu não colocar o meu bebê, meu filhinho, na cadeirinha do carro e eu bater, por mais leve que for, ele pode morrer. Mas, se eu sei disso, mas se eu não tiver uma regra que me impõe isso, eu não vou colocar. O brasileiro, ele precisa de regra para cumprir determinadas coisas basilares, comezinhas. Eu costumo dizer com um grupo de advogados de amigos,
Que quando é preciso lei é porque alguma coisa de forma natural não está funcionando. Exatamente, não é? Exatamente. O direito ele regula a vida em sociedade. E a lei ela só surge quando há necessidade dessa regulação. Ó, se você não passar na faixa de pedestre, você vai morrer, o cara vai te atropelar. Mas eu preciso ter uma lei me obrigando a passar na faixa de pedestres, porque senão eu vou passar no meio da rua. Nós precisamos, o brasileiro precisa. E é por isso, meu querido amigo ouvinte, que o sistema brasileiro, ele acompanha o sistema latino do civil law. Né? Eu preciso, para tudo, ter uma regra escrita, né? Diferentemente do common law. Muito bem. Para finalizarmos, Arthur, este primeiro bloco, eu quero te perguntar quais são aí no direito eleitoral os princípios, porque também na minha pesquisa eu fiquei chocado, eu que não sou da área, né? Eu da comunicação, você do direito e cada um no seu quadrado. Fiquei chocado com o tanto de princípio que existe no direito e também no direito eleitoral. Quais os principais? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar o que é princípio, né? Porque, o que é princípio, né? Eu gosto muito da definição do alemão, do Robert Alexi, né? Que ele fala que o princípio é um mandamento de otimização. Na teoria do direito, Marcelo, a gente separa, né, regras de princípios e tem alguns autores como Humberto Ávila, ele fala dos postulados normativos, mas eu vou tirar os postulados dessa discussão agora. Mas dentro do ordenamento jurídico, né, tudo é norma jurídica, mas a norma ela vai se dividir entre regra, que são mandamentos, que são condutas previstas, e nós temos os princípios, que são normas abertas, com baixa carga de regramento, mas uma alta carga interpretativa, tá? Então o princípio para o direito, ele seria as lentes ou a lente a qual nós temos que ler o direito. É um óculos. Princípio é um óculos, que você, através do óculos você dá a interpretação a uma regra ou uma conduta. Princípio, então, é um mandamento de otimização. Toda legislação ela tem que ser vista pelos olhos dos princípios. Tá. Perfeito? Vamos lá. Então, todo o ramo do direito tem os seus princípios próprios. Para você ter uma ideia, o processo civil tem princípios basilares, como do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal, da paridade de armas e tudo mais. Mas no direito eleitoral, isso só para dar um exemplo, que todos os ramos do direito existem inúmeros princípios. Sim. Mas no direito eleitoral, Marcelo, a gente tem ali, ó, você mesmo, né? Você falou que está espantado. Eu fiz algumas anotações aqui. Princípio da lisura das eleições, princípio da autenticidade eleitoral, princípio do aproveitamento do voto, princípio da celeridade, princípio da anualidade ou anterioridade, princípio da moralidade eleitoral. Parece bobagem você falar assim, princípio da moralidade eleitoral. Mas quando a gente positiva, você coloca na lei um princípio, toda interpretação das normas elas devem ser feitas através da leitura do princípio. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, princípio da dignidade humana, constitucionalmente consagrado, e eu tenho para mim que é o supraprincípio. Então, qualquer regra ou qualquer decisão judicial, ela deve ser vista por intermédio das lentes da dignidade humana. Então, por exemplo, princípio da anualidade ou anterioridade. Toda regra e toda análise jurídica, ela tem que pensar que um ano antes da eleição, eu não posso criar, não posso exigir nenhuma regra nova do jogo eleitoral. Então os princípios, eles vão trazendo essa ambiência e eles servem até para unificar, para sistematizar o sistema jurídico, né? Então se eu estou criando regras com base em princípios, então eu estou vendo que eu estou conseguindo uniformizar, trazer coerência ao ordenamento jurídico. Rapaz, é muita informação e assim que é bom, a gente está aqui para isso. Eu estou conversando com um advogado especializado em direito eleitoral e também cientista político, Arthur Júnior. Já são 8 horas e 29 minutos. A gente vai para um primeiro intervalo, mas devo lembrar que o Panorama Político, sempre aos sábados, tem 2 horas de duração. Portanto, eu e Arthur ainda teremos 1h30 para conversarmos. Temos muita coisa para falar, Arthur. Além do que, tem gente participando e eu vou triando aqui. Olha, Adalberto Machado, João Luiz Bonilha, o Joãozinho da Império, Madalena Celone, aos sábados, inclusive, nos acompanhando. Muito obrigado pela parceria. Tem gente fazendo pergunta que eu vou deixar para os próximos blocos e daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando Panorama Político. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje, garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cocide Almeida, 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. Jovem Pan Araçatuba 104,3. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Telios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Telios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Voltamos a apresentar Panorama Político. 8h32, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Este é o Panorama Político e eu, Marcelo Teixeira, hoje entrevistando o advogado especializado em direito eleitoral, Arthur Júnior. Conto também com o auxílio técnico e operacional de Jonathan Alves, sempre JJ, o meu fiel escudeiro. Arthur, tem bastante participação aqui de ouvintes e seguidores querendo te fazer pergunta, querendo beber desta fonte. Aproveitem, por favor, porque na pré-campanha o bicho já está pegando em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, Mirandópolis, basicamente toda a Alta Noroeste Paulista. Então quero começar este segundo bloco te perguntando, Arthur, é possível um pré-candidato e depois candidato participar do processo eleitoral sem ter assessoria jurídica? Vamos lá, Marcelo, te digo como advogado. Então eu tenho uma resposta técnica e tenho uma resposta daquele cara que é preocupado com os pleitos eleitorais, tá? Tecnicamente, o candidato e o partido, ele precisa no processo de prestação de contas ter um advogado junto ao processo de prestação de contas, tá? Tem que ter uma OAB ali? Tem que ter o advogado, a procuração para acompanhar, porque existirão as publicações. É um processo judicial dentro da justiça eleitoral. Então, quem tem o juspostulante é o advogado, então ele vai precisar. Na pré-campanha, ele é importante? Ele é necessário? Tecnicamente, não. Importante sim, necessário não. Importantíssimo. Pois é, né? Porque a pré-campanha já existem regras, N regras, né? Essas quais que o advogado eleitoral que vai saber ali, né? E interpretar essas regras para que a tua pré-campanha não seja uma pré-campanha que caia em armadilhas. Tá? Eu posso te dar um exemplo? Claro. Que eu vejo basicamente todo santo dia, que é a história das palavras mágicas para você, que sugeririam que você pede ou não voto.
E aí quem é que pode fazer melhor do que ninguém esta interpretação? O jurídico, né? Não o é? advogado. E existem várias, né? A propaganda antecipada, a pedido de voto, abuso do poder econômico, abuso do poder político. Se você está indo para a reeleição, a lei das eleições tem um rol de vedações. Então, para pré-campanha e campanha, é óbvio que o advogado ele vai te dar todo o respaldo jurídico. Mas, na prestação de contas, que é necessário mesmo que ele assine a procuração ali e esteja representando juridicamente. Porém, Marcelo, existe uma situação que é a fase que a gente chama do registro do partido no DRAP, né? E também a fase de registro de candidatura. Ainda com o registro de candidatura, ele não necessite, propriamente dito, que o advogado esteja ali atuando, mas ele é bem complexo, né? Existe a fase pré-campanha, que é do registro. Uhum. Então, a Justiça Eleitoral, você se registra a tua candidatura e o juiz ele vai decidir se você pode ou não ser candidato. Ele vai homologar ou não a sua candidatura, certo? Então existe um processo de registro de candidatura, onde não existe publicação em diário oficial, existe uma publicação própria da Justiça Eleitoral, dos prazos que eles vão abrindo ali para corrigir determinadas circunstâncias, incorreções, inconformidades, e você precisa ter uma equipe jurídica, meu amigo, para estar ali olhando todo dia, 24 horas, porque são prazos exímios, prazos de 48 horas, de 24 horas, e você olha lá toda hora. Eu fico lá nas eleições, a gente fica louco, né? Eu confesso pra você, eu fico o dia inteiro lá atualizando aquela página, vendo os nossos candidatos, olhando. Tá faltando a certidão de objeto e pé, ou a certidão de antecedentes criminais do vereador X. Sai lá, ele nem tá vendo o que tá acontecendo, né? Aí, às vezes, ele não sabe nem como tirar uma certidão do Poder Judiciário, que você tira online, mas ele nem sabe. Você tá vendo? É necessário. Porque é o métier do cara, o advogado, é a praia do advogado. É o advogado que precisa, né? Tá ali e tal. Então, nós temos as fases. Pré-campanha, não necessário, mas importantíssimo, né? Por todas essas circunstâncias que... E é uma bateção, né? A pré-campanha, né, cara? Todo mundo tentando pegar o outro. Então, é importante que você tenha alguém ali te dando respaldo. Durante a fase de registro de candidatura, importantíssimo, pra você ter uma ideia, eu fiz uma campanha 2020 para prefeito e a Justiça Eleitoral ela é muito engraçada, né? Em algumas localidades, né, os cartórios eleitorais, algumas localidades, cidades pequenas do interior, eu vim de São Paulo para cá há pouco tempo, então eu já tive a oportunidade de fazer na região. E eles ligam para você, pro advogado, porque o advogado ele acaba apresentando a procuração também, para mostrar que você tá representando. Então ele liga o cartório e fala assim: doutor, tá faltando isso do candidato. Aí você sai desesperado para tirar a certidão. A título de exemplo, tá? Na campanha de 2020 para vereador, do nada, era um sábado, já era próxima a eleição já. Um sábado, 4 horas da tarde, eu tava em casa com parentes, tal, recebi um telefonema, e isso é advocacia eleitoral, tá, gente? Não tô contando nenhuma novidade, não. Tá? Me ligou e falou assim: doutor, eu preciso que você venha aqui, porque o candidato X que você está representando para vereador, ele tem um crime aqui, ele tem uma situação criminal lá de não sei da onde, então ele precisa assinar um termo que não foi ele, que ele não lembra, para que o juiz possa homologar. Falei, não, pera aí, peguei meu carro, peguei meu primo que estava comigo, vamos passear um pouco. Fui lá no cartório eleitoral, 4h30 da tarde, num sábado, no centro da cidade, e falei assim: o que tá acontecendo? Não sei o que. Então eu falei, deixa eu ver, o que tá acontecendo? Tá vindo aqui? O cara não lembrava. Eu falei assim, cara, o que você fez em 1986 que pode ter... Ele... Rapaz, não fosse essa consultoria da pessoa... Um de trânsito, que a pessoa fez um BO, mas depois nós nos resolvemos. Eu falei, 86? Falei, você não vai assinar nada aqui. Olha. Cheguei pra cartorário e falei assim, olha, meu cliente não vai assinar. Tá. Por quê? Falei, porque lógico o juiz vai ver, tem prescrição, tem tudo, 86 e tal, isso não interfere em nada. Aí a cartorária, doutor, o senhor que sabe, o senhor tá assumindo risco. Não sei o quê, papapá. Entendi. Tô assumindo risco, nada. Vambora daqui, você não vai assinar nada não. Levei ele embora.
No domingo saiu a homologação dele. Lógico, o juiz não ia tirar o candidato por causa do acidente de trânsito em 1986. Então você tá vendo? Entendi. O cara, e te digo, quando eu cheguei no cartório eleitoral naquele sábado às 4h30 da tarde, o candidato estava lá na porta, desesperado, achando que ia impugnar a candidatura dele. Entendi. Falei, calma, meu amigo. Então, esse é um exemplo pra você ver que... Como faz falta o advogado. Na fase de registro eleitoral tem um advogado competente ali com ele. E aí eu quero voltar em algo que você já tocou no primeiro bloco, mas eu creio que seja muito importante a gente bater nesta tecla, porque eu vejo isso acontecendo não de agora, de outras eleições, mas agora novamente, que é o fato de um pré-candidato pegar um advogado sem a especialização em direito eleitoral. Peguei um amigo, um parente, mas ele faz civil, ele faz criminal, ele faz outra coisa para atender no direito eleitoral. E como você disse no primeiro bloco, não passa nem perto de ser o ideal. Perfeito, Marcelo, assim, né? É uma coisa que todo mundo precisa colocar na cabeça, que a advocacia é igual à medicina. Tá, tem o cardiologista e tem o dermatologista. Eu não vou fazer uma cirurgia de coração com o dermatologista, né? Existe outra também, o mecânico, né? Existe mecânico pro carro A e mecânico pro carro B, pro carro Z. A advocacia é a mesma coisa, né? Tem o mecânico da motoca do Jonathan Alves, tem o mecânico da motoca elétrica do Marcelo Teixeira. Né? Não é o mesmo mecânico, né? A moto dele é a combustão, a minha é elétrica. Deixa eu trocar os dois mecânicos para você ver. Esse Marcelo é um cara sustentável, não isso é? aí, que legal. Então, realmente é necessário, porque o que acontece principalmente, Marcelo, em cidades pequenas, tá? O candidato ele não quer investir no jurídico dele. Então ele pega o amigo que é advogado civil, que é advogado previdenciário, tributário, né? Ele pega o cara e fala assim, cara, você não assina pra mim? Porque no final das contas, lá, como eu já disse, lá no processo de prestação de contas vai ter que ter o advogado habilitado pelo justus postulandi. Você não assina pra mim? E tem outra também, né? Você precisa... Eu havia me esquecido disso, Marcelo. A candidatura ela precisa estar vinculada ao advogado. É necessário, ainda que ele não atue, tá? Mas é preciso você identificar, demonstrar que existe o advogado de campanha. É lançado isso, é registrado, tá? Quando eu falei para você que não havia necessidade, era no sentido de que ele não precisa atuar, mas que demonstrar você precisa. Então você pega um amigo seu que não é da área para cumprir esse requisito, tanto da campanha como da fase de prestação de contas. Entretanto, o cara não está no métier, né? O cara não está entendendo. Então, por exemplo, na fase de registro de candidatura, faltou a certidão X e o juízo vai lá e indefere a candidatura do cara porque não tinha uma certidão de... É óbvio, tá, senhores? Vamos lá. É óbvio que... Quando é feito o registro de candidatura, o registro de candidatura é feito... Os advogados fazem registro de candidatura, os contadores fazem registro de candidatura, geralmente os partidos já têm assessoria que vão fazer o registro de candidatura, tá? E eles são extremamente experientes para tanto, né? Eles não vão deixar de juntar uma certidão criminal. Mas, por exemplo, né? Eu já tive casos que eu fui contratado não para fazer o registro, mas para acompanhar o registro só. Só acompanhar. Quando eu vi, o contador não tinha juntado certidão nenhuma. Eu tive que sair em prazo de 48 horas desesperadamente pedindo certidão, desesperadamente no fórum, porque era por e-mail, pandemia e aquela coisa, e ligava para cumprir prazo. Fiquei desesperado nessa época. Outra situação também que uma vez eu tive, a funcionária... Ela descompatibilizou, né? E só que Desculpa, funcionária? Qual funcionário? Funcionário público, perdão. Tá. Muito bem lembrado. A gente tá falando, né? A funcionária pública que precisava descompatibilizar para ser para vereadora, saiu no diário oficial dela depois do registro.
e falou, olha, tá saindo depois do registro. Aí, se for uma pessoa que não tem conhecimento, o que ela faz para provar? Não, eu peguei, eu fui lá, eu mostrei, eu tirei cópia do dia que ela pediu, né, o pedido de exoneração, que foi anterior à data da descompatibilização, só foi oficializado no Diário Oficial posterior, mas ela nem demonstrei que nem o ponto mais ela bateu, né, depois da data da descompatibilização. Então, o advogado tá ali para isso. Se você tem um cara que não tem essa experiência, essa expertise, você pode se enrolar já no registro de candidatura, né? Entendi. E aí, evidentemente, que eu preciso te perguntar qual é o papel do advogado. Não precisa descrever absolutamente tudo, senão o programa não vai dar tempo. Mas ali, qual é, basicamente, de forma resumida, o papel do advogado contratado tanto por partidos ou especificamente por pré-candidatos e, eventualmente, candidatos? O papel é de fazer análise jurídica, tanto das formalidades de registro de candidatura, quanto análise de prazos, né? Quando é que eu posso começar a fazer a campanha, quando eu não posso, quando inicia, o direito do rádio, né? Tanto consultoria no seguinte sentido de posso isso na campanha? Não posso, né? Esse custo eu posso? Não posso? Essa doação eu posso? A bem da verdade, muita coisa o contador também ele tem essa expertise, né? Mas doação pode, doação não pode, quem pode, pessoa física, qual que é o limite, como que é feita a transferência, de conta para conta, identificado. Então, o advogado ele tá ali para dar consultoria no direito eleitoral. Marcelo, existem candidatos mais tranquilos, mas existem candidatos que ele não passa sem me ligar. Imagino. Posso alugar um carro? Posso fazer o disparo no Facebook? Ele me liga. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma assessoria de imprensa e em ocasiões passadas eu já prestei também assessoria e consultoria de comunicação política. Eu sou esse tipo de pessoa que recorro ao jurídico o tempo todo, porque embora eu tenha acesso à legislação e uma capacidade de interpretá-la, eu não quero correr o risco de colocar em jogo o registro ou na época que eu fazia, né, o registro do meu cliente. Então, nós definíamos a estratégia de comunicação, criávamos as mensagens e passava tudo pelo jurídico. Se não houver o ok, a chancela, a assinatura do jurídico, eu não boto no ar. Perfeito. E Marcelo, é aquela situação mesmo, né? Você está colocando em jogo a vida do candidato, isso, né? Você está lá para... E te digo mais, a própria justiça eleitoral é muito confusa, né? Que eles não me ouçam. Um interpreta de um jeito, interpreta do outro. Então a gente está ali também para tentar ver o que faz, qual que é o melhor caminho. Por que ele digo isso? Porque geralmente, principalmente com marcas menores, o juiz eleitoral ele não é da área eleitoral, né? Ele sai de uma vara civil, ele cumula. Sim. Então é necessário ter essa perspicácia do advogado para saber de repente ir lá conversar com o juiz. Muitas das vezes a gente precisa demonstrar algumas coisas. Então você tem um advogado, então vamos lá, finalizando a pergunta, para dar assessoria, consultoria, né? Acompanhar o processo de registro. E te digo, hein, na eleição passada em Campos do Jordão, eu atuei em Campos do Jordão numa situação que o partido ele não juntou os documentos necessários no DRAP, pro partido sair. Cai a chapa toda, cara. Aí você fala, pra que advogado? Porque ali no registro eleitoral eu tive que fazer um recurso eleitoral pro TRE, pra tentar derrubar lá em cima. É isso. Você tá entendendo? Pra que o advogado? Pra nada. Tudo. Pra de repente salvar uma chapa inteira. Entendeu? E depois tem um registro, a prestação de contas, né? O advogado ele precisa acompanhar a prestação. Prestação de contas pode ser, as tuas contas podem ser desaprovadas. Aí você vai ter que subir pro TRE, o advogado que vai fazer isso. Você vai subir pro TSE, o advogado que vai fazer isso. Então, e eventualmente você é eleito e depois... A nossa atuação é isso, é básica. Quase não tem finalidade alguma. Eu estou entrevistando hoje o advogado especializado em direito eleitoral e também cientista político, Arthur Júnior. E devo dizer, Arthur, que a participação está muito boa hoje aqui no programa. Tenho aqui no Facebook Marcelo Teixeira, jornalista. Olha, uma série de pessoas participando, pessoal perguntando, eu vou transmitir daqui a pouco. Oscar Saito Neto,
empresário de Araçatuba, dizendo que, de fato, para ele, poucos candidatos conhecem as regras eleitorais. O Adriano Andrade sempre participa por aqui, ele que é bastante crítico em relação à classe política, nos desejando um bom dia. Ô Adriano, sobre a sua pergunta sobre adesivaços aqui, e ela está elencada para ser feita, salvo engano, no próximo bloco, então fique ligado, porque será feita esta e outras questões relativas aí a supostas, supostas ações irregulares já na pré-campanha, tá certo? Helena Marcomini, também a sua mãe Agnodice Fernandes Anoy. Tô sabendo que tem inclusive parente seu que já é pré-candidato, hein? Tô informado, é isso. Bem, tem aqui também pré-candidato a prefeito, olha, nos acompanhando na região, muito bom. Tem uns aqui dizendo, olha, estava acompanhando pelo Face, não consegui sair, mas estou pelo rádio. Muito bem, deve estar no carro uma hora dessa. Exato, muitos compromissos. Né? Próxima pergunta, agora neste segundo bloco do Panorama Político, é o seguinte. Embora já tenha ficado de alguma forma implícito nas suas respostas, é sempre bom que a gente deixe mais clara ainda a resposta sobre advogado eleitoral. Precisa estar absolutamente em sintonia com contador e marqueteiro de pré-candidato e eventual candidato. Marcelo, você já respondeu, né? Não é? É exatamente isso. Você aqui, né, na questão do marketing, é a pessoa mais qualificada para trazer essa resposta. Não faço absolutamente nada sem passar. Mas aí o contador também e o advogado ali é unha e carne, não? Unha e carne. Unha e carne por quê? Porque o contador ele vai fazer toda a prestação de conta. Ele vai dar uma consultoria do que pode gastar também, né? Porque ele também tem muita expertise nesse sentido. Mas, gente, da mesma forma que eu estou aqui aconselhando você, pré-candidato, a buscar um advogado eleitoral para tanto, eu te aconselho a buscar um marqueteiro eleitoral para tanto, bem como um contador eleitoral para tanto. Porque da mesma forma que pode acontecer intempéries na contratação de um advogado sem a especialidade, você vai ter problema com o contador também, que não atua nesta área específica. Tá? Existem regras próprias contábeis, existem resoluções do TSE próprias contábeis e regras de financiamento de campanhas próprias que o contador precisa ter na ponta da língua. Tá? Então, primeiramente, é importante você ter um contador especialista na área. Perfeito? E é importante que esses dois profissionais, sim, estejam alinhados, né? Porque, por exemplo, se eu, advogado, vou precisar fazer uma defesa, um recurso no TRE, perdão, não sei o que eu trabalho na cabeça. E nem advogado trabalhista eu sou, né? Mas no TRE eu preciso subir com o recurso eleitoral. E ele não me dá subsídio para tanto, eu vou ter muito mais dificuldade, né? Então, eu sempre atuei com bate-bola muito bom com os profissionais da contabilidade. Perfeito. Tá? Eles me trazem muitos argumentos, às vezes que contabilmente eu não enxerguei. E eles me trazem, né? Além de você estar seguro que a sua prestação de contas vai estar ok, ele vai também, vai dar assim, é a campanha inteira, o advogado e o contador se ligando toda hora, a gente praticamente casa com o contador. É isso. Olha, quem também está na audiência, acabo de ver aqui, é o nosso amigo, já veio aqui algumas vezes, doutor, advogado Danilo Zaninello, no caso dele, tributarista, e tô sabendo que é um desejo de Danilo Zaninello a qualquer momento sair aí candidato a alguma coisa. Danilo, tô sabendo, viu? A democracia tá aí para isso, precisamos de gente que tem conhecimento. Exatamente, eu sempre digo, Arthur, que para que a gente chegue a algum bom resultado, no caso das eleições, a gente tem que ter pelo menos boas opções, né? Se não tivermos nem isso, como é que você chega a alguma coisa interessante, não é? Por isso que a polarização ela não é bem-vinda. Não é?
Olha o cientista de novo, político, saindo. Mas a gente fala um pouco mais disso lá pelo último bloco. Agnodice Fernandes aqui, respondendo a colocação que eu fiz, a consideração que tem um parente dela que é pré-candidato. Tem sim, viu? Seu irmão, que é dono de uma escola, ele vai sair aí candidato a vereador, salvo engano, pelo Partido Novo. Muito bem. É o seguinte, Arthur, estou conversando com o advogado especializado em direito eleitoral e cientista político, Arthur Júnior. Preciso te perguntar, teve muita alteração na legislação eleitoral das eleições municipais de 2020, a última, para a atual? Importantíssimas, Vamos Marcelo. lá. É óbvio, e nós já viemos até aqui falar sobre algumas, hein? Você lembra no Jornal da Manhã, né? Toda essa perspectiva da inteligência artificial, e a inteligência artificial ela foi tratada agora na resolução 23.610, que foi alterada pela resolução 23.732. Até porque ela não existia em 2020, né? No meio do caminho que surgiu a tal da IA. Inteligência artificial. Então essa é uma das grandes alterações, tá? A gente tem a questão da alteração da questão da fake news, não é verdade? Né? Em 2021, foi a Lei 14.192, ela vai tratar do combate à desinformação e à violência política. Nós temos a 14.208 de 2021, que vai tratar tudo inovação, de 2020 para cá, tá? Da federação partidária. A gente tem a 14.211 de 2021, que vai falar do limite de campanha e distribuição de sobras eleitorais. Ó o contador aqui, né? A 14.211 ainda vai tratar da política, a participação política e recursos para debates eleitorais, contador aqui também, consultas populares partidária flexível pela emenda constitucional 111 de 2021, arrecadação de recursos via Pix, tem a questão da vaquinha eleitoral. Que já está valendo. Já está valendo. Então tem inúmeras alterações. Aí te pergunto, precisa do advogado? Não precisa. Com certeza. Essa questão da vaquinha eleitoral, muito bacana, viu? Muito show de bola. Só chega um pouquinho mais próximo do microfone. Opa, me perdoe. Imagina. E aí é importante que você diga isso, porque tem muito pré-candidato a vereador e a prefeito de toda a região nos acompanhando, imaginando que eu já fiz a campanha na eleição passada, basta eu seguir a mesma toada. Olha, doutor Arthur Júnior está aqui para dizer que não é nada disso. Mudou muito. É preciso tomar muito cuidado. E nos próximos 2 blocos, eu e ele faremos um bate-bola muito interessante sobre situações práticas, que vão inclusive mostrar como a legislação mudou e você, que está em dúvida, não pode perder. A gente vai falar sobre propaganda eleitoral negativa, não é? Sim. Que é algo que eu não me lembro de outras campanhas e agora é muito importante. Eu estou aqui, inclusive, quero até chamar a atenção do pessoal do ILAN, o Instituto Liberal da Alta Noroeste. Estou aqui com um imãzinho de geladeira que a entidade providenciou e eu vou perguntar, inclusive, para o Arthur, se isso aqui pode ou não pode. Existe um adesivo aí circulando pela cidade, Arthur, aqui em Araçatuba, e eu já vi vários deles colocados no carro assim, ó, não reeleja vereador em Araçatuba. Então a gente tem que prestar atenção em algumas situações que são bem específicas e você que está nos acompanhando, se tiver na sua cidade alguma questão que você queira que Arthur Júnior responda, se ele não souber, já fica combinado que ele entra depois lá na minha página Marcelo Teixeira Jornalista, vê a pergunta e entrega depois a resposta. Mas grande parte dos questionamentos que eu tenho aqui, certamente Arthur Júnior vai responder. São 8h58, nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Panorama Político e a entrevista com o advogado especializado em direito eleitoral e também cientista político Arthur Júnior. Aguarde um instante só. Estamos apresentando Panorama Político.
Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 997 50 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje, garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cocide Almeida, 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. Jovem Pan Araçatuba 104,3. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Telios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Telios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Voltamos a apresentar Panorama Político. 9 horas e 1 minuto, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Este é o Panorama Político e eu, Marcelo Teixeira. Hoje, com um apoio operacional e técnico do meu colega de profissão, Jonathan Alves. Olha, antes de voltarmos à entrevista, eu quero dizer que nesta semana chamou a minha atenção a agenda do pré-candidato à Prefeitura de Araçatuba do Partido Novo, Bruno Pandini. Ele esteve em São Paulo, onde se encontrou com o Luiz Felipe Dávila, que foi candidato à presidência da República em 2022. Filiado ao Novo, o Dávila é cientista político, empresário e comentarista da Jovem Pan. O Pandini também esteve na Assembleia Legislativa. Na Alesp, se reuniu com o deputado Léo Siqueira, solicitando um olhar especial para Araçatuba. O Bruno Pandini ainda visitou a deputada federal Adriana Ventura, com quem falou principalmente sobre a saúde municipal aqui de Araçatuba. Entre 2020 e 2024, neste ano, portanto, a Adriana está destinando aí, ou já destinou e vai destinar, R$1.800.000 para a Santa Casa local. Do que percebi também nas redes sociais, o pré-candidato Lucas Zanata fez aí reuniões, com grupos políticos e o pré-candidato Felipe Fornari fez um vídeo em frente à Santa Casa para dizer de destinação, salvo engano, de R$500 mil do deputado federal Fausto Pinato, que é do mesmo partido dele, o Progressistas, para a Santa Casa de Araçatuba. A movimentação aí grande nos bastidores políticos de Araçatuba nesta pré-campanha. Agora sim, às 9h02, volto à entrevista de hoje com o advogado especializado em direito eleitoral e cientista político Arthur Júnior. Agora para entrarmos em algo que vai chamar a atenção da audiência, Arthur, porque já tem muita gente perguntando aqui. Então começamos com o seguinte: o que é crime eleitoral? O crime é uma conduta, típica prevista no direito penal. O crime, a sanção para um crime, uma conduta penal, é uma pena. Geralmente restrição de liberdade, multa ou restrição de direitos. Então o crime é uma conduta praticada, prevista em lei, que é uma conduta
reprovável para a sociedade. Isso é um crime. E o que é um crime eleitoral? É um crime, né, uma conduta reprovável, né, de um bem jurídico que merece uma tutela mais específica, mais forte, dentro da seara eleitoral, dentro dessas regras, né, e das condutas e da prática do direito eleitoral. Ou da prática da vida eleitoral, da prática da ambiência eleitoral, dos pleitos eleitorais. São crimes eleitorais. Crime eleitoral. E aí, para falar um termo que no final do bloco passado eu utilizei aqui, que para mim é novidade, e você em entrevista anterior no Jornal da Manhã, Araçatuba, me ensinou, propaganda eleitoral negativa. É crime eleitoral? Não é crime, mas ela é passível de punição com multa, né? Ela não vai chegar, ela não tem ainda uma previsão de crime eleitoral, mas ela é passível de punição com multa. Com multa. Com multa. Então exato. Vamos lá. Vamos a casos práticos. Vamos. Como mostrei no final do bloco passado, eu tenho aqui um ímã de geladeira do Instituto Liberal da Alta Noroeste, o ILAN. Na verdade, é o segundo ímã que o ILAN faz. O primeiro, ainda no mandato passado, era contra vereadores que haviam votado a permissão para que a Prefeitura de Araçatuba aumentasse o valor do IPTU. E aí o ILAN foi lá e fez um ímã, todo mundo que votou pelo aumento do IPTU. E agora, em função da votação dos mega salários dos próprios assessores dos vereadores, 7 deles foram colocados no ímã de geladeira do ILAN. A presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Cristina Munhoz, porque a proposta dos mega salários partiu da mesa diretora e os 6 vereadores que votaram favoravelmente aos mega salários, para que você saiba, deve saber, os salários, as remunerações dos próprios assessores parlamentares e chefes de gabinete dos vereadores passaram a R$ 15.500 e R$ 17.500, respectivamente, sendo que os próprios vereadores ganham mais ou menos R$ 6.800, ou 6,5, sei lá. Enfim, em alguns casos, portanto, no caso do chefe de gabinete, quase 3 vezes mais do que o próprio vereador. E aí, o ILAN fez este ímã de geladeira, 1.000 ímãs, distribuiu gratuitamente pela cidade, dizendo assim: vereadores favoráveis ao salário superior a 17 mil aos seus assessores na Câmara de Araçatuba. Quem são os vereadores? Batata, Wesley, Regininha, Maurício Bem-Estar, Dunga, Doutor Jaime e Cristina Munhoz. Tá? Então ele não diz, na verdade, não votem, né? Mas ele coloca aqui uma tarjinha, nunca mais. Isso aqui, no seu entender, doutor Arthur, é uma propaganda eleitoral negativa. Lembrando, o ímã foi feito antes da pré-campanha, sem saber se eles seriam pré-candidatos à reeleição, por exemplo. Vamos analisar então. Marcelo, ó, o que é propaganda eleitoral negativa? Acho que vale dar um pitaquinho aqui nisso, né? Nos Estados Unidos, isso já vem sendo estudado, já vem sendo fomentado há muito tempo. No Brasil começou agora, é recente, né? O pessoal nem conhece. Até, se me permite, eu acho que eu acabei te mandando também, né? Foi publicado um artigo numa revista de gestão pública da minha autoria sobre o tema, né? Eu passei para você. Se o leitor quiser aí, fala com o Marcelo, ele tem em PDF, pode mandar, tá autorizado. Mas assim, a propaganda eleitoral negativa, o que é uma propaganda? Propaganda é você dar publicidade de alguma coisa, de um produto, tornar público, massivo. Né? O que é uma propaganda eleitoral? Tornar público o eleitor ou ideias de campanha. O que é uma propaganda negativa? É você, em vez de exaltar, você, né, criticar. Execrar, nem criticar. Crítica dentro da que a gente chama de democracia defensiva até é permitido. Sim. Mas execrar, né? Você falar inverdades, né? Você mentir e falar muito mal. Então, propaganda eleitoral negativa é justamente isso, né? Você falar mal ao ponto que você fugiu do limite da liberdade de expressão, como nós já conversamos aqui sobre esses limites, e também você, de alguma forma, fugiu da questão da argumentação política, né? Isso é uma propaganda negativa. E cuidado que existe a propaganda antecipada negativa, tá? Então agora já pode ter propaganda antecipada negativa, tá bom? Já propaganda negativa e propaganda antecipada negativa. Aquela propaganda que é feita antes do período eleitoral. Antes do período eleitoral. Exatamente. Isso inclui antes da pré-campanha? Ou é pré-campanha?
Pode se incluir, por que não antes da pré-campanha, né? Entendi. Mas falando na questão do... É Ilan, né? Da questão do isso. Ilan, eu vi ali. Marcelo, vamos usar de princípios, lá voltamos para os princípios. Sim. Da ponderação, da razoabilidade, né? Um jornal impresso ou via internet, digital, ele não coloca na reportagem dele sobre o projeto de lei tal, o vereador tal votou sim, o vereador votou não. Isso aí não é uma informação pública? Então, assim, a gente também não pode ir a ferro e fogo nisso tudo. Mas tá? o fato de ter colocado essa tarjinha nunca mais piora ou não a situação? Pode dar um ar de propaganda negativa, mas também a gente tem que sempre pensar também que existe a questão da democracia defensiva, né? A gente chama de democracia de resistência, aquela democracia que você também tem o direito ali de falar, não, este não, porque ele fez isso. E aí, se ele realmente fez... Ele né? está, na verdade, como eu entendo, conversando com você agora, está expressando uma opinião. Olha, eu penso que nunca mais devem votar porque eles fizeram isso. E é público, eles fizeram mesmo. Exatamente. Agora, Marcelo, a gente não pode deixar de tratar sobre a questão do abuso do poder econômico. Eu vejo esse o maior problema no caso. Eu tô usando do meu poderio financeiro e econômico, no caso uma instituição, uma pessoa rica, e eu estou trazendo um desequilíbrio no pleito, na pré-campanha, pegando isso e criando publicando isso de uma forma de muitos exemplares disso. Mas ainda que seja muito barato, porque, por exemplo, eu sei que custou, no meu entender, por serem 1.000 adesivos, ficou muito barato. Sim. Não tinha essa informação. Abuso, eu imagino. Se você, e a gente vai tocar daqui a pouco. Sim. Você faz um adesivaço com centenas de adesivo para carro. Aí o valor já é significativo. Aí é abuso. Não, no caso do IMA, eu sei que é informação. muito... Eu não tinha essa informação. Porém, tá bom, ok. Não sei se tem algum problema nisso. E até, salvo engano, o Ilan, o que ele pediu? Contribuições em Pix. Então, por exemplo, você chegou lá e eles podem demonstrar isso. Olha, a gente recebeu aqui várias doações de R$1, R$10, R$5, que ajudaram a compor a receita que pagou. Perfeito. Então, entendeu? Não vejo aí tanto problema. Tal. Mas lembrando que isso sempre é passível de uma outra interpretação. Mas o abuso do poder econômico aí pode vir a acontecer. Entendi. Então já vamos passar para o caso do adesivo. Já teve adesivaço aí em Araçatuba, né? Mas, perdão, antes de falar do adesivaço, que é mais específico ainda e está mais claro na mente das pessoas, eu falei para você que estou vendo pela cidade uns adesivos no vidro dos carros dizendo não reeleja vereador em Araçatuba. Creio que seja no mesmo caso do IMA, né? Algo público e que também não está... Mas não eleja vereador, ele coloca o nome do vereador? Não. É só essa frase genérica. Não reeleja vereador em Araçatuba. Democracia de resistência. Não. Cara, adorei isso. Democracia de resistência. Não, é uma teoria da ciência política. Se você pesquisar depois, eu posso te mandar alguns trabalhos. Faça isso. Esses americanos, né, meu amigo? Muito bom. E aí, então, agora sim, adesivaço. Já teve pré-candidato a prefeito de Araçatuba que saiu adesivando à torto e à direito centenas de carros aí pela cidade. É possível ou passível de ser uma irregularidade eleitoral? É passível, sim, dependendo da forma que isso é, né, o modus operandi desse adesivaço. Marcelo, retórica. Se eu sair hoje com a camiseta com a minha foto escrito pré-candidato, é proibido? Não. O adesivaço, você tem um adesivo e fala assim, pré-candidato Marcelo Teixeira, também não é proibido. Ok. Certo. O problema é o abuso disso. E a gente cai no problema do abuso de poder político e no abuso de poder econômico. Esses são os problemas que podem ocorrer. Entendi. Eu sou de Penápolis, né, mas eu trabalho em Araçatuba, né, sou diretor jurídico de uma sociedade de economia mista aqui e também professor na FACFEA. Eu acompanho muito o que está acontecendo em Araçatuba. Estou sempre aqui com você e tal. Acompanho muito, né? Araçatuba é minha segunda casa.
Eu sei que tem um caso recente de um pré-candidato que entraram com a representação e a liminar não saiu. O juiz não deu. Ele não entendeu que houve abuso de poder político e abuso de poder econômico. Então, esse é um exemplo para a gente ver que também não pode levar tudo a ferro e fogo, né? Agora, realmente, ele usou uma quantidade de dinheiro muito superior do que qualquer outro candidato utilizaria para isso? Pode dar abuso do poder político. Ele utilizou, de repente, de uma situação política que ele tem favorecimento, pode dar abuso de poder econômico. Ele utilizou bens do poder público, ele utilizou funcionário do poder público, servidor, aí já tem as condutas vedadas da 9.504, tá entendendo? Mas, por fato de ter um adesivo ali no carro, fazer um movimento, próprio judiciário, a Justiça Eleitoral em Araçatuba, sumariamente, de forma superficial, porque está em caráter de liminar, ainda não entendeu. Ou seja, ainda vai ser jogado o mérito, pode recorrer ao TRE. Isso, vai fazer instrução. Perfeito. Olha, eu estou entrevistando hoje, no Panorama Político, o advogado especializado em Direito Eleitoral e cientista político, Arthur Júnior. Arthur, e quando a imprensa, vamos lá, vamos entrar na minha área. Vamos lá. Quando o jornalista se posiciona contrariamente a algum político, no caso até falando mal, nominando, sendo irônico, sarcástico, fazendo juízo de valor de pré-candidato, em claro favorecimento a outro, isso configura propaganda eleitoral negativa ou alguma outra irregularidade? Sim. A gente sempre tem que lembrar, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Só que liberdade de expressão tem limite, né? Sim. E a propaganda negativa, a antecipada negativa e a negativa, ela também usa daquele parâmetro de proporcionalidade, né? De sopesamento da liberdade de expressão. É um abuso da liberdade de expressão? Se é um abuso da liberdade de expressão, não pode. Tá? Então, se eu tô ali noticiando, ou eu tô fazendo um comentário, mas a partir do momento que você percebe que aquele comentário ele tem fim eleitoreiro, né? Eu não falo nem eleitoral, mas eleitoreiro para dar essa conotação mesmo, né? Equivocada. Fim eleitoreiro, você pode ter certeza que ele está passando o limite da liberdade de imprensa e ele pode ser responsabilizado, sim. Bem, para bom entendedor, meia palavra basta, não é? Do ponto de vista do direito eleitoral, Arthur, é permitido a emissoras, programas, jornais ou jornalistas se posicionarem em relação a preferências políticas? Eu gostaria de, na sequência, fazer um comentário. Perfeito. Mas quero primeiro te ouvir. É permitido ou não? Então vamos lá. E eu trabalho muito na área. Então, você me permite, eu estou pegando aqui? Tá. Me permite ler uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, por favor, que foi emitida no acórdão de recente, não tão recente, mas 16/5/2023, no recurso especial eleitoral 37354 do ministro Sérgio Barros. Vamos lá. Diz o seguinte: é um recorte, claro, né? O acórdão inteiro, senão eu ficaria a tarde toda aqui. Uso indevido dos meios de comunicação social. Publicação em veículos de imprensa escrita de matérias jornalísticas favoráveis a candidato. Como se infere dos fatos delineados no acórdão regional, houve patente desvirtuamento da liberdade de expressão da imprensa escrita, mediante aparelhamento do jornal Gazeta de Nilópolis, com a finalidade de aumentar a exposição do candidato. Certo? Por meio de matérias jornalísticas manifestamente favoráveis a ele, as quais foram publicadas com periodicidade semanal por todo o ano da eleição e com distribuição gratuita, o que configura a exposição massiva, repetitiva e duradoura ao longo do tempo exigida pela jurisprudência desse Tribunal Superior para caracterização do uso indevido dos meios de comunicação social, notadamente porque tais matérias foram produzidas com a utilização de servidores... Aqui já é uma questão mais específica, né? Mas de servidores públicos, municipais, ocupantes de cargos em comissão, os quais que não tinham vínculo empregatício com a editora responsável pela publicação do periódico que venceu o uso de recursos públicos municipais. Já foi para outro lado, mas você percebe na primeira parte do acórdão? A resposta está aí. Bem, eu tanto devo dizer, pro bem quanto pro mal. Eu devo dizer o seguinte, do ponto de vista jornalístico, existia um conceito que, na verdade, muita gente fica com ele na cabeça como se fosse uma cláusula pétrea, para usar um termo que vocês do direito frequentemente utilizam,
de que o jornalismo ele tem que ser imparcial. Não existe imparcialidade em jornalismo. Linhas editoriais. Exatamente. Isso não tem problema nenhum, Exatamente. Então, assim, essa história de imparcialidade, eu ouvia na faculdade há 30 anos. Então, ele é um conceito absolutamente ultrapassado. Não que você não deva ou não possa persegui-lo ou utilizar, mas eu particularmente não acredito, porque todo veículo e todo jornalista tem o seu posicionamento ideológico, político, editorial, comercial, e não vejo problema algum em você externar isso. E isto nos é ensinado pelo jornalismo americano, que é tido como o melhor e espelho do jornalismo brasileiro. E nos Estados Unidos, assim como ocorre hoje no Brasil, os veículos de comunicação se posicionam em relação às suas preferências. E não há problema nisso. E eu entendo muito claramente desta forma também. O que não dá ao veículo, ao programa, ou ao jornalista, ou ao radialista, o direito de trabalhar contrariamente a outro, ou de exacerbar esta liberdade em proveito próprio, inclusive. Tá aqui. O acórdão que eu li do recurso especial eleitoral diz, né? Houve patente desvirtuamento. É isso. É a resposta. E aí você dizer que você vota em alguém, não vejo problema. Que é um bom candidato, não vejo problema. Daí, você dizer que só um presta e que todos os outros têm problemas e que não são qualificados e ser sarcástico e ser irônico, aí realmente merece um olhar da justiça eleitoral. Exatamente. Não é? Exato. Dito isto, vamos lá. Recebi ontem, Arthur, prints de um conteúdo do Messenger, supostamente disparado pela comunicação de um pré-candidato a prefeito de Araçatuba. E há um texto, uma frase que me chamou a atenção, de como podemos ajudar você? Então, a irregularidade neste caso, por exemplo, é a LGPD, que é algo que frequentemente a gente fala que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela está sendo desrespeitada ou a legislação eleitoral, mais especificamente, está sendo desrespeitada neste caso específico? Sim, senhor. É? Pronto. Eu creio que sim, tá? Eu não sou dono da verdade, eu não sou juiz eleitoral, mas eu vou, se você me permitir, vou abrir aqui, já devia ter até aberto. Deixa eu te mostrar uma coisa. Lembra que a gente estava falando de inteligência artificial? Sim. Vou te perguntar, isso que você acabou de comentar é inteligência artificial, Marcelo? Eu acredito que sim, porque foi um robô que acabou... Eu fico imaginando que não é o candidato... Imaginando não, sejamos claros. Não existe a possibilidade de o próprio candidato ficar no computador disparando para todo mundo da sua rede de contatos uma mensagem, uma mensagem pessoal individualizada. Porque nesta mensagem que eu inclusive te mostrei, tem o nome da pessoa. Olá, fulano de tal, como eu posso te ajudar? Não existe a possibilidade de um pré-candidato fazer isso. Então, evidentemente que foi feito por um robô, por uma inteligência artificial. Sim, olha só, vou te posicionar. Você lembra que a Justiça Eleitoral ela tem muito a questão do que a gente fala das resoluções que vão amoldando a legislação eleitoral conforme as necessidades de cada pleito? Olha só, o artigo 9b da resolução 23.610 de 19, que foi alterada pela resolução 23.732 de 2024, é o seguinte: a utilização de propaganda eleitoral em qualquer modalidade de conteúdo sintético, multimídia, gerado por meio de inteligência artificial, para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons, impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e a tecnologia que foi utilizada. Tá? Só que quando a gente desce aqui, ó, o parágrafo 3º diz o seguinte, ó: o uso de chatbots... Robôs. É disso que a gente está falando? Sim, okay. Exatamente. Então tá bom. Avatares e conteúdos sintéticos como artifício para intermediar a comunicação de campanha com pessoas naturais submete-se ao dispositivo do caput desse artigo, vedada qualquer simulação de interlocução com a pessoa candidata ou outra pessoa real. Perfeito. Precisa de mais alguma coisa? Não. E aí...
Com certeza os adversários políticos deste pré-candidato já estão aí se movimentando para entrar na justiça. Olha, uma outra pessoa me manda uma mensagem lá de Birigui, dizendo que ela recebeu um print, estou até abrindo o print aqui, falando do ex-prefeito Wilson Borini. Eu vou dar o nome porque está público, está lá no Instagram, né? E tá eleições 2024, parabéns Borini, que comece o jogo, pré-candidato a prefeito. E aí a pessoa está me perguntando, olha, mas ele não está inelegível por 8 anos e termina lá em 2028, um processo por coordenação de compra de votos, enfim. Esse tipo de situação. A gente não sabe quem criou a arte que a pessoa publicou. Não podemos dizer que foi a equipe do pré-candidato, não podemos dizer que foi uma outra pessoa, inclusive querendo, vou criar para complicar ele lá na frente. E aí, pode ou não pode? E se ele lá na frente for, como é que fala quando é impugnada? Quando o registro de candidatura for impugnada. Pode fazer isso agora? Pode. Pode? Pode. Qualquer um pode sair pré-candidato agora. Pré-candidato, qualquer um. Qualquer um. Até porque a convenção é só lá em agosto, e aí vai ser aceito ou não pela justiça. De boca, eu solto uma arte, aí vai ter a convenção, e depois tem o registro de candidatura. A candidatura ela tem que passar pelo crivo da justiça eleitoral, aí óbvio que vão impugnar isso lá. Se realmente, né, eu não conheço a história do candidato em si, né, não acompanho, né, não sei, não conheço se há processo, dizem que sim, mas eu também nunca tive acesso a esses autos. Então, assim, mas lá na fase do registro de candidatura, se houver mesmo, alguém impugna e ficou ali. Mas agora não vejo nenhum problema. Né? Você sabe, é porque... É a festa da democracia, Exato. cara. Eu acho que a gente tem que ver pela ótica de que tudo, né, ainda a gente tem que ampliar de forma legal, mas ampliar as perspectivas. E aí, toda eleição, o bicho pega para tudo quanto é lado, né? Você vê, por exemplo... Por isso que é necessário você ter um bom jurídico, né? Exatamente. Veja que lá em Mirandópolis, por exemplo, na segunda-feira, o atual prefeito, o Mirão, ele vai passar por uma votação na Câmara de uma CP, ele pode ser cassado. E sabe quem é o presidente da Câmara? Grampola Pantaleão, que é pré-candidato à prefeitura. Então pode cair no colo dele, e aí o que hoje reclamam que o Mirão faz, de usar a máquina em proveito próprio, visando a reeleição, pode ser que o próximo prefeito, caso ele seja cassado, Grampola Pantaleão, faça a mesma coisa, ou pelo menos tenha a oportunidade. Mas aí, né, Marcelo, né, fazendo advogado do diabo, né? Mas aí é constitucionalmente previsto, né, essa perspectiva. Sim. Não, eu não estou... que caiu no colo dele, né? Eu não estou falando nem de irregularidade ou propaganda irregular negativa, crime eleitoral, nada disso. Estou falando de como está o clima aqui na região. Sim, não, o clima tá... É semelhante, por exemplo, ao de Birigui. O Leandro Maffei saiu, aí André Firmino assumiu a presidência da Câmara e aí foi alçado ao cargo de prefeito, mas por liminar saiu. O Leandro Maffei governa hoje por efeito de 2 liminares. Se no meio do caminho uma das duas cair, ele sai e o André Firmino volta, olha que coisa. E aí tem Cristiano Salmeirão, ex-prefeito, correndo junto, e Borini, que ninguém sabe se sai ou não. Aqui em Araçatuba nós temos hoje 5 pré-candidatos a prefeito, e eu costumo dizer que, olha, é pré-candidatura. Até lá o dia, salvo engano, 15 de agosto, não me lembro exatamente se esta é a data, mas a última da convenção, ou é 5 de agosto, estou confuso, já procuro agora, muita coisa pode acontecer. Destes 5, um pode sair, 2 podem sair, podem ficar 3, pode entrar mais gente, inclusive, em todas as cidades da região. Mas, enquanto isso não ocorre na pré-candidatura, lá vai os seus pré-candidatos a prefeito e a vereador com as equipes jurídicas, prestando uma atenção, né, nas pré-campanhas dos outros, e aí acionando ou não. E, aliás, existe outro jeito de fazer, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o tal do Pardal. Que é um aplicativo, não é? Que você baixa no celular e aí você, percebendo supostas irregularidades, você junta ali suas provas, anexa no aplicativo, envia para a Justiça Eleitoral e fica aguardando a resposta dela. Mas agora, são 9h28, nós vamos ao último intervalo do Panorama Político. Estaremos de volta daqui a pouco com a parte final da entrevista com o advogado especializado em direito eleitoral e cientista político Arthur Júnior. Aguarde um instante só.
Estamos apresentando Panorama Político. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 997 50 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje, garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cucide Almeida, 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. 104,3. Araçatuba é Jovem Pan. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Telios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Telios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Voltamos a apresentar Panorama Político. 9h30. Jonathan Alves, como é que a gente faz durante a semana? 9h30. Repita, 9h30 ou 9h30. Estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba, 104.3. Este é o Panorama Político e eu, Marcelo Teixeira, com a ajuda, assistência, auxílio operacional e técnico do meu colega de profissão, Jonathan Alves. Você pode acompanhar o programa pelo 104.3 no dial do seu rádio FM, também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela minha página no Facebook, Marcelo Teixeira Jornalista. Tem lá uma live rolando neste momento, tem bastante gente participando hoje. Acabou de entrar o Alex Santana, tem a Agnodice Fernandes, a Noi, o doutor Danilo Zaninello, também Oscar Saito Neto, o próprio Jonathan Alves, seu Edivaldo Aparecido Alves Cabral. Hoje não está acompanhando, Jonathan? Hoje não trabalha? Está dormindo até mais tarde? Precisa, né? Um abraço a ele, Dona Cristina Borges. Tem alguns pré-candidatos que eu sei que estão na audiência, pedem para que eu não diga o nome. Tudo bem, aqui é respeito, podem ficar tranquilos. Eu hoje estou entrevistando o advogado especializado em direito eleitoral e também cientista político, Arthur Júnior. Vamos lá. Arthur, neste último bloco, começo te perguntando o que falamos no finalzinho do bloco passado. O TSE disponibiliza ao eleitor o aplicativo Pardal para supostas denúncias eleitorais. Conta pra gente como é que ele funciona. Na verdade, eu tenho que te perguntar, funciona? Marcelo, eu acho uma evolução bem bacana, né, cara? Porque você dá a possibilidade realmente do cidadão dele fiscalizar, né? E isso parte muito daquela ideia de governança, né? A governança trazer todos os atores para participação. Não sei se você sabe, existem leis aí do direito do consumidor que te coloca a seguinte situação: se você estiver no mercado e encontrar um produto vencido, você tem direito a 2. Né? É governança, você está trazendo a possibilidade do povo fiscalizar aquilo que realmente necessita, né? Eu acho esse nome Pardal sensacional, né? Não é? Pardal é o apelido que se dão para aqueles
aqueles... como que chama? Radar, câmera de monitoramento. Radar de rodovia, que fica escondidinho, o cara, te pega, né? Exatamente. É o dedo duro, né? O radar, o pardal é o dedo duro. Funciona, cara, funciona. Você baixa o aplicativo da Justiça do TSE no teu celular, você viu alguém vendendo, comprando voto ali, você já tira a foto, já manda, pode ser anônimo, pode ser não anônimo, você pode se identificar. Tem a opção de ser anônimo. Tem também. Olha que importante. E a única coisa assim, que é importante, o próprio pardal, né, ele necessita, é que você faça a prova, né, da tua denúncia, né? Isso vai lá para o Ministério Público Eleitoral, eles vão analisar, né? E se forem analisados, ele pode se transformar numa representação, numa ação, né, de impugnação e tudo mais. Você perguntou para mim se ele funciona, né? Isso. Então, peraí, ó. Eu tô aqui também. Eu tô buscando uns negócios, vou buscar aqui. Olha aqui, ó. Estatísticas do TSE do Pardal, tá bom? Vamos lá trabalhar com isso? Ele fala assim, foi usado primeiramente em 2022, né? Agora, estatísticas. O estado com o maior número de eleitores do país, São Paulo, 3.510, voltou a assumir a liderança entre as unidades de federação que realiza o maior número de denúncias. Ultrapassados Pernambuco, que teve, lá na eleição passada, 2.871 denúncias, que perdeu a dianteira após 2 semanas. Na sequência aparece Minas Gerais, 2.863, e Rio Grande do Sul, 2.048. Por aí vai. A região sudeste ela é maior, né? Mas olha que legal. Cargos em disputa, a época, teve para deputado federal 8.313 denúncias. Estadual, 8.263 denúncias. Então, assim, o pessoal tá participando. Era novidade, mas já estava participando já, tá? Então, para você ter uma ideia, na eleição eleitoral, desde o dia 16 de agosto à época, o Pardal recebeu 24.257 denúncias, tá? 24 mil, né? Agora, a que eu acho mais interessante para responder a tua pergunta, quase 25, né? As denúncias essas denúncias, elas deram origem a 6.780 processos em tramitação no sistema de processo judicial eletrônico da Justiça Eleitoral. Ou 26,20% dos processos da eleição passada foram derivados de Pardal. Permita-me interpretar, vamos desenrolar um pouco mais este novelo. Você faz a denúncia e ela pode ou não virar alguma coisa. Vai ter uma análise. Mas exatamente. Olha só, 1/4 delas vira. Sim. Importante isso. E aí, como é que faz, Arthur, na prática? Eu tô lá com o meu celular, eu vi uma situação que eu acho estranha, eu tiro fotos, eu entro no Pardal e aí eu vou preenchendo os campos, vou anexando as imagens assim. E manda. E aí eu consigo acompanhar. Acompanha pelo próprio aplicativo. Você vê como que está o acompanhamento da tua demanda. Existem prazos ou não? Existem alguns prazos, mas como a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral também é cheio de coisa, acaba dando sempre umas atrasadas. Mas você pode estar acompanhando sim, tá? Eu não vou falar de prazo na Justiça, negócio que... Você sabe que, deixa eu pensar aqui, o Pardal, ele não é uma novidade. Eu imagino que, com o passar do tempo, ele vai sendo sempre aperfeiçoado. Mas eu me lembro que eu instalei o Pardal na eleição, deixa eu pensar, na eleição passada. Na eleição passada, portanto, de 2020, já existia este aplicativo, que agora deve estar mais modernizado, com outras ferramentas. Eu tenho, mas eu ainda não utilizei. Mas eu sou o eleitor chato que, se eu vejo, eu tiro foto e mando. Excelente. Entendeu? Tem que ser. E aí, se a gente comparar, isso pode ser utilizado, o Pardal pode ser utilizado por todo e qualquer cidadão. Perfeito. Ou seja, eu não preciso de um advogado, eu não preciso ser pré-candidato, eu não preciso ser partido político. Essa questão da governança do Pardal, né? Você não precisa ir no Ministério Público, você não precisa das caras. É bem interessante. E aí, essas denúncias anônimas, por exemplo, elas são mais rápidas, menos rápidas do que uma representação que o advogado faz lá na Justiça Eleitoral? Existe um termo de comparação?
É aquela situação, o advogado ele já vai direto na fonte, né? Ele já chega meio que apurado. Aqui não, aqui é uma denúncia anônima ou não, mas vai passar por vai passar por um filtro, né? Então, mas a gente, não vamos pensar na questão do tempo, vamos pensar que abriu, né? Tá democratizando a fiscalização. Isso que é muito bacana do Pardal, sabe? Isso que é a grande sacada. E aí eu fico pensando também o seguinte, ele não é apenas para eleitores, ele é para o cidadão de forma comum. Então, por exemplo, se eu estou viajando, estou lá em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eu vejo uma situação estranha, eu posso fazer uma denúncia. Claro, não é? Lógico. Para que as pessoas não fiquem com uma sensação de que ela é uma arma para você combater a concorrente. Não é isso. Ela é uma ferramenta da democracia. Fiscalização exatamente, de fiscalização de todo e qualquer cidadão, nem eleitor. Porque um menor de idade que perceber, ele também pode fazer isso. Um idoso que nem precisa mais de forma obrigatória votar, ele também pode fazer a denúncia. Então, o leque é muito abrangente do Pardal, não é? Perfeito. Puxa, que bom, gosto muito. Mas aí eu preciso entrar, porque até nós tocamos no assunto, quando você diz, não vamos pensar no tempo, mas existe uma sensação de grande parte da população, e sem medo de errar, digo que na maior parte dos eleitores, de que a justiça eleitoral, Arthur, ela é um tanto quanto lenta. Né? Não raras vezes, o trânsito em julgado ele acontece durante o mandato. Então, o pré-candidato vira candidato, vence a eleição, assume o cargo, e lá depois de 1, 2, 3, às vezes no último ano de mandato, é que sai o trânsito em julgado lá de uma ação ou da campanha eleitoral de 4 anos antes. Por que isso ocorre? Bom, Marcelo, esse é o drama do judiciário brasileiro, né? Não é só da justiça eleitoral. Sim. Isso é questão de infraestrutura, de número de funcionários, de número de juízes, de número de promotores, uma coisa que a gente já conversou, né, em outras oportunidades. Então, isso não é um mal exclusivo da justiça eleitoral, tá bom? De todo o judiciário brasileiro, né, apesar de termos aí um direito fundamental, duração razoável do processo, previsto na Constituição no artigo 5º e tudo mais, mas esse é o drama do judiciário brasileiro. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu tive uma experiência uma vez, né, em São Paulo, eu fazia cursinho preparatório para concursos, né, e eu fiz amizade com 2 camaradas lá, e eu tinha a perspectiva de passar na magistratura, né, minha vida caminhou para academia, para advocacia, estou muito feliz com isso, mas naquela época, 2010, nos longínquos 2010, eu queria lá prestar para magistratura e tinha 2 amigos no curso que eu fazia lá na Paulista, lá, que eles queriam Procuradoria, Ministério Público do Tribunal de Contas, né? E nós tínhamos uns embates interessantes, que eu era um cara, eu sempre gostei muito, tanto é que eu sou professor em nível de pós-graduação de processo civil. Já naquela época eu gostava. E eles falavam, processo civil, a gente estava na égide do Código Antigo. Processo civil é retrógrado, é reacionário, eles ficavam brigando comigo. Sério? Porque é demorado, não sai do lugar, não sei o quê. Blá, 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 blá. E eu já tinha naquela época a perspectiva de que o processo civil, ele era demorado, porque para que se tenha uma decisão séria e concreta, há necessidade de uma análise mais aprofundada, uma construção probatória mais aprofundada, né? Um rito que permita o juiz um convencimento de determinadas situações que seja um convencimento aprofundado. E eu vejo que na justiça eleitoral, ela defende, e o direito eleitoral, né, ele defende bens jurídicos muito caros, principalmente no que tange a questão da democracia, né, Marcelo? Então, você imagina, a gente tem um tempo curtíssimo de eleição, de período eleitoral. Se fosse uma exigência que todas as decisões saíssem antes do pleito, você imagina o tanto de bobagem que não sairia, haja vista a sumariedade desses julgamentos, de forma rasa, de forma simples. Então eu vejo que certa demora, ela é
pertinente para que se possa aprofundar nos debates. Vamos lá, nas pesquisas. Certa demora. Tanto é que, né, a Constituição, no artigo 5º, ele tem um direito fundamental no 70, não guardo de cabeça, 70 alguma coisa, que diz que é um direito fundamental de todo cidadão, um direito, né, que está previsto na Constituição, que é a duração razoável do processo. Não está falando que ele tem que ser a toque de caixa. Não está falando que ele tem que ser célere ao extremo. Uma duração razoável. Por que razoável? Porque é necessário, na maioria das vezes, um aprofundamento, tá? Para que o juízo ele possa fazer uma produção de provas adequada, para que ele possa fazer uma análise adequada dos fatos e ele possa realmente trazer justiça através de uma decisão justa. E ele só consegue se ele tiver um tempo razoável para tanto. Agora, a demora que acontece, Marcelo, aí é do nosso problema, é problema já de infraestrutura do judiciário. Eu diria mesmo. até estrutural do exatamente. próprio judiciário, não é? Muito bem, olha, eu estou aqui acompanhando os comentários de quem está nos seguindo pelas redes sociais. Infelizmente, alguns deles, o próprio Facebook, ele está apagando. O comentário oculto pode... Opa, perdão, Jonathan. Então aqui, por exemplo, é o Adriano Andrade que tinha feito, salvo engano, foi sobre o adesivaço e a gente comentou. Mas aí, quando eu fui procurar especificamente a pergunta dele, o Facebook retirou dizendo que o comentário oculto pode incluir conteúdo sensível ou spam. Então te peço desculpas, Adriano, por não conseguir ler novamente o seu comentário, mas acredito que nós tenhamos respondido ele no bloco passado. Bom. E aí, olha, tem um pré-candidato a prefeito de Araçatuba, vou falar o nome dele aqui, o Bruno Pandini, porque ele entrou de forma pública no Facebook, dizendo que a moralidade eleitoral é fundamental. Candidatos que caminham na ilegalidade ou nos limites da legalidade não observam exatamente a moralidade. Lembrando que, muito obrigado, Bruno Pandini, pela participação, a moralidade é um dos princípios da democracia. Isso aí, Bruno. É? Toda, né, Bruno Pandini, prazer falar contigo, tá bom? Toda a leitura do direito eleitoral ele tem que ser visto pela ótica da moralidade. Isso é um princípio basilar de todo o Estado democrático de direito, né? Tanto é que a própria Constituição, lá no artigo 37, traz também a moralidade administrativa. Então, moralidade. E te digo mais, viu? A ciência jurídica, né? Os estudiosos da teoria geral do direito, diz que o direito é a última ratio da moral, né? Então o direito ele tenta de alguma forma, pautando em alguns princípios morais, ser a última razão, a última trincheira para se defender a moral. Então um princípio é a moralidade eleitoral aí, muito bem colocado pelo pré-candidato. Você sabe que nas eleições passadas, aqui em Araçatuba para prefeito, na retrasada, houve uma situação muito específica de um pré-candidato que tinha o apoio declarado de um empresário da cidade, e é um empresário que é controverso. E aí, quando o político venceu, assumiu o cargo, uma entidade ligada ao apoiador dele, lá na campanha, assumiu um serviço público. E aí uma parte da imprensa se posicionava, mas o que tem? Como se a moralidade não devesse ser levada em conta, sendo um princípio da democracia. O que aconteceu? Tempos depois descobriram que havia uma irregularidade muito forte, intensa, embrenhada no poder público em Araçatuba. Esta entidade foi afastada e o apoiador foi preso pela Polícia Federal. Entendeu? Então há de se prestar atenção lá no início de tudo, né? E aí eu estou falando para o princípio. Olha aí o princípio de tudo. Então eu estou falando especificamente com o cidadão, com o eleitor de Araçatuba. Você tem que prestar atenção no currículo do político, em tudo o que ele fez ou deixou de fazer, nos seus atos. Vou aqui me valer da religião católico que sou, que diz que peca-se
no cristianismo, no católico, diz que peca-se por atos, omissões, pensamentos e ações. Então preste atenção em tudo isso. Eu não gosto muito de confundir as coisas, mas em determinados momentos, e neste especificamente, quando estamos falando em moralidade, creio que caiba. Então nós pecamos por ações, pensamentos, palavras e omissões. Tá? Então para político vale isso também. Pense em tudo que o cara fez, faz, deixou de fazer, nas atitudes dele, se tem processo, se não tem, se o Tribunal de Contas está de olho nele, se ele tem lá no Observatório Social de Araçatuba muitas irregularidades em suspeição. Leve em conta absolutamente tudo, porque a moralidade é um princípio da democracia. Tenho dito, Arthur Júnior? Está correto. Não é? Assina embaixo. Vamos lá, partindo para a reta final aí do programa, porque já são 9 horas e 48 minutos, e eu costumo dizer aqui que quando a entrevista é boa, o entrevistado rende, o tempo passa que a gente não vê, e o lado bom disto é que você voltará outras vezes. Se não ainda na pré-campanha, no panorama político, na campanha pode ter certeza, tá? Estou à disposição, Marcelo. Olha, vamos lá então. Arthur, como é, só lembrando, eu estou entrevistando hoje aqui no Panorama Político o advogado especializado em direito eleitoral, Arthur Júnior, que também é cientista político. Arthur, como o cidadão ele pode participar ativamente de processo eleitoral? Tem essa história de ser mesário, né? Fiscal, tudo bem. Mas existe muito mais do que isso. Vamos falar um pouco desta situação? Marcelo, ele participa do processo eleitoral estando no processo eleitoral, né? Então, eu vejo que até o Código Eleitoral, ele fala lá no início dele, né? O Código Eleitoral, ele regula, né, o direito de votar e de ser votado, né? Que é a questão do direito eleitoral ativo e passivo, né? Como é que você participa, você cidadão do processo eleitoral? Primeiro, votando, participando, né? E também se dispondo, caso seja a sua vontade, a ser votado, né? A participar como representante, a ser eleito, fazendo campanha. Isso também é uma forma dele participar. Claro, direito eleitoral ativo e passivo. Mas eu vejo o seguinte, que a grande participação... E uma coisa, né, que a gente acabou de falar, existe o pardal, a fiscalização, também é uma forma de participar. Claro, né? claro. Mas eu acho que a grande participação que o eleitor ele pode ter, sabe, Marcelo, é ele se engajando, mas não se engajando no sentido de eu tenho um partido, eu vou me engajar pelo candidato XYZ, mas se engajando pela democracia, pela cidadania. É você estudar, você ler, buscar fontes confiáveis, entender programas políticos, entender o que o candidato está pensando, fazer uma pesquisa do passado do candidato, fazer as suas análises, porque eu vejo que o brasileiro, e eu não sei porquê, talvez aqui, voltando lá no início dos nossos ranços e raízes históricas, né? Mas ele não se interessa. O brasileiro está muito acomodado, muito tranquilo. Ele quer ouvir ele ouve aquilo que ele quer ouvir, aquilo que acalenta. A gente não tem um senso crítico, né? O brasileiro não tem um senso crítico de pensar, de pensar. Tanto é que, né, a polarização veio justamente... Você sabe, Marcelo, o que eu digo, né? E me permita dizer, isso fez parte da minha tese de doutorado. Eu fiz essa pesquisa e está escrito lá na tese, depois no livro que veio a ser publicado da tese, que a polarização ela comunga alguns fatores muito interessantes, né? O primeiro fator o Cass Steen, ele fala isso, né, no livro dele, A Era da Radicalização, que a grande informação, o fluxo de informação, ele cria polarização, porque você vai criando bolhas, né? Mas também, lá em Hannah Arendt, né, quando ela fala da condição humana, a gente chegou num ponto que a gente não quer pensar mais, né? A gente tá alienado. O cara, ele trabalha 12 horas por dia, ele quer chegar em casa e assistir um futebol. Não que não seja ruim, eu gosto, mas ele se alienou. Então, nós perdemos a capacidade de sermos críticos. Então, eu acho que a maior participação que o eleitor pode dar é sendo crítico, pensando, analisando, se posicionando com racionalidade
dentro daquilo que a gente acabou de falar, da democracia defensiva, da democracia de resistência. Democracia de resistência. É o termo de hoje, hein, Jonathan Howes? Né, eu acho que... Eu poderia ser aqui técnico, vai, participe, seja mesário, você vai ganhar um dia de folga, né? Vai ganhar um lanche. Ou tô participando da fé da democracia. Não, isso é pouco demais. Não é pensar, é saber que... E é engraçado, né? Se você não tá fazendo política, alguém tá fazendo por você. Exatamente. Alguém tá fazendo por você, cara. Você tá sendo prejudicado. Então, quer participar? Seja crítico. Pense. Coloque as suas ideias dentro daquilo que é permitido, sem, né, prejudicar ninguém, mas defenda o que você pensa, sabe? Tenta colocar... Você é da direita? Defenda a direita. Defenda positivamente, sem fake news, sem nada disso que está acontecendo, mas defenda. Você tem um posicionamento de esquerda? Defenda o social. Defenda que... Eu acho que essa é a grande sacada da participação política. Deixa eu te fazer uma última pergunta, então. Em relação ao voto, vamos lá, participa, mas vote. E em votando? Voto branco, voto nulo. O que você pensa disso, Arthur? Marcelo, Você já votou branco ou nulo, não? Já. Eu também. Já. No furor da juventude, né? Eu achava covardia e tal. Talvez seja a melhor opção em um determinado momento. Mas sabendo também que se você não faz política, alguém vai fazer por você. E você vai ficar acaba aí sendo governado por quem você não quer. Porque a democracia é isso. Então, é a cruz da espada, né? Eu penso de forma semelhante. Já houve ocasião que eu não me senti nem um pouco à vontade de escolher entre o ruim e o pior. E aí eu anulei. Sim. Houve situação que eu morava em outra cidade, meu título era daqui, e eu não voltei e preferi justificar. Hoje, atualmente, eu não penso assim. O que não quer dizer que para a próxima eleição eu não possa mudar, enfim, né? Essa metamorfose ambulante. Mas, enfim, hoje, eu, por exemplo, eu sou a favor do voto útil. Eu ia falar isso, voto útil. Voto útil. Você não quer que o estado de coisas permaneça do jeito que está, mas o seu candidato não tem chance, faça voto útil. Hoje eu prego isso. Sim. O que, mais uma vez, não quer dizer que eu seja dono da verdade ou que não possa mudar ainda para este pleito ou para o próximo. O fato é que eu hoje prefiro, entendendo as razões de quem quer fazer protesto e quem não quer fazer absolutamente nada, prefiro tomar partido. Sim. Não é? Sim. O voto útil hoje... E engraçado, o voto útil, ele se tornou cada vez mais pertinente diante da polarização vivida, né? Exato. É o voto útil. Arthur, são 9h55. Nós estamos chegando ao fim deste 5º Panorama Político. E eu estou vendo um livro na sua mão. É isso o que vem a ser? Meu querido, é um presente que eu quero... Não, vou chegar mais próximo. Obrigado. É um presente que eu quero dar para você, tá? Já tinha desejo, eu não consegui trazer antes, mas eu acho que hoje foi o dia pertinente para isso. Bom. É um livro que eu organizei junto com o Dr. José Eduardo de Miranda, que é diretor lá num grande grupo educacional de Unialfa, lá em Goiás. E é um livro coletivo. No direito existem muitos livros coletivos, né? Sim. A gente pega uma temática e vários acadêmicos eles escrevem debaixo dessa temática. Então aqui nós temos vários artigos. É o livro sobre... O guarda-chuva dele é Direito, Ética e Diversidade, entre a liberdade do ser como se é e o fanatismo ideológico. E aí tem um artigo de Arthur Júnior aí. Tem um aqui sim. Eu participei também. Né? A supressão da dignidade humana como causa do desterro ético-moral proveniente do fanatismo político. Opa! Gostaria de lhe presentear. Muito obrigado, agradeço muitíssimo. Vou ler, vou comentar, vou deixar a Jonathan Alves que leia também. Então aqui está, claro, óbvio. Direito, Ética e Diversidade. E o doutor Arthur Bezerra de Souza Júnior é um dos organizadores, juntamente com José Eduardo de Miranda. Te agradeço muitíssimo. Olha, quem estiver interessado, inclusive, durante a entrevista, o Arthur falou de um artigo que ele escreveu e ele me mandou. Só deixa eu clicar novamente aqui, Arthur.
Eu tô com ele em PDF. Ótimo. Grupo, eu costumo me mandar para mim mesmo. Enfim, eu vou achar daqui a pouco, mas aí quem tiver, eu tô com alguma dificuldade aqui, e aí eu tô prestando atenção no tempo, como eu não posso estourar, não tô encontrando, mas daqui a pouco eu já olho, e quem tiver querendo ler, eu compartilho. Arthur, quero te agradecer pela sua gentileza de estar aqui e reforçar que voltará outras vezes, ou pelo menos eu estou reiterando o convite. Tenha um bom dia, um bom trabalho, que eu sei que no final de semana as coisas não param, não é? Não param. Mas, Marcelo, é um prazer estar com você. Sempre que você precisar, é só me chamar. Eu fico muito feliz. Eu saio realizado das nossas conversas, porque eu entendo que é uma maneira que nós estamos aqui também participando do processo eleitoral. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também a você que nos acompanhou pelo 104.3 do rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela minha página no Facebook, Marcelo Teixeira Jornalista. Sábado que vem, eu te aguardo aqui novamente para entrevistas sobre os bastidores da pré-campanha e da futura campanha para as eleições municipais deste ano em Araçatuba e na região. Tenha um ótimo dia, um excelente final de semana e até mais.